Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer para mim poder estar aqui e compartilhar com vocês algumas coisas a respeito hoje do nosso tema, que são os alimentos, os produtos industrializados. Na nossa primeira palestra, nós tratamos sobre a água. E a água, ela tem uma característica bastante importante à nossa vida, porque é ela que hidrata todas as nossas células, e as nossas células, como eu falei anteriormente, elas gritam por saúde, elas gritam por água, mas uma água que seja de qualidade. E aí a gente não pode olvidar exatamente daquelas características que nós aqui apresentamos, que a água tem que ser pura, que a água tem que ser antioxidante, que a água deve ter uma boa condutibilidade, tensão superficial baixa e, sobretudo, ter um pH alto, que a torna de fato alcalina. Uma água boa para se beber a partir de 9 nessa escala, que é interessante para se beber porque ela vai trazer vida e vai trazer vitalidade ao nosso organismo. E hoje, como falei, nós vamos tratar dos produtos industrializados. Vocês sabem que esses produtos, eles são vendidos, as pessoas compram muitas vezes sem olhar os rótulos, não sabem o que tipos de químicos e produtos conservantes estão ali embutidos. Não é? Sobretudo aqueles produtos que são costumeiramente foram introduzidos na alimentação, que são chamados substâncias enriquecedoras. Aí você vai ver numa farinha de trigo, no leite, né? Enriquecido com vitamina D, enriquecido com ferro, com iodo, ácido fólico, enfim, uma série de químicos que são acrescidos às substâncias para torná-las, digamos assim, mais propícia ou com o objetivo de dar mais saúde. Mas infelizmente não é isso que acontece. Pelo contrário, os produtos industrializados têm trazido sérios problemas à saúde humana. E como vocês podem ver aí, nós vamos falar inicialmente sobre o leite. É uma palestra rápida sobre esse tema, dentro dos produtos industrializados, porque nós vamos abordar com maior propriedade um tema específico só falando sobre o leite. Adquirimos alguns livros nos Estados Unidos que trata sobre este tema de uma maneira muito aprofundada e eu vou depois aqui poder compartilhar com você. Perfeito? Então, vamos observar aqui algumas coisas bem interessantes que a gente trouxe. Um ratinho, ele dobra de peso em 4 dias. Por sua vez, um bezerro dobra de peso num período, né, a partir de 47 dias. Já a criança que faz uso do leite materno, ela dobra de peso em 180 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o leite materno, ele é diferente do leite da vaca, que por sua vez é diferente do leite que o ratinho está fazendo uso. Interessante que esse leite tem as suas propriedades. E hoje, no mercado industrial, você vai encontrar muito, não é, das propagandas do marketing trabalhando exatamente para vender a você o leite, como se fosse algo que você deveria fazer uso concomitantemente o tempo todo, como se fosse um produto que iria lhe trazer saúde. Mas na verdade isso é um engodo e isso é um engano, como nós vamos ver. A partir desse slide aqui a gente vai perceber que estes países, eles são países que praticamente têm um uso muito reduzido sobre os produtos lácteos, ou seja, eles não fazem quase uso desses produtos. E aqui nós temos os seguintes países: Japão, China, Tailândia e Vietnã. E o que é interessante é que eles apresentam as menores taxas de osteoporose do mundo. Ora, se estes países quase que não fazem uso do leite e tem uma taxa reduzidíssima de osteoporose, a gente já pode aqui preliminarmente inferir que o leite deve ter algum problema, deve apresentar algum problema à saúde humana, sobretudo a nível dos ossos, a nível ali dessa doença chamada osteoporose.
Aqui, por sua vez, a gente pode observar que estes países que aqui estão apresentados, como por exemplo Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e a Europa, que apresentam a maior incidência de osteoporose. Então, cientificamente está comprovado que o uso do leite ele está associado a algumas doenças perversas que causam uma série de transtornos metabólicos no nosso organismo, como nós vamos ver daqui a pouco, nessa quantidade de doenças que são geradas no nosso organismo. Observe aqui que o Comitê de Médicos Americanos, em 2001, segundo isso tem apresentado aí nos livros que tratam sobre essa temática do leite, ele diz o seguinte: o leite não previne osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doenças, de doenças cardiovasculares e câncer de próstata. Mas não é só isso não, eu trouxe aqui adiante para vocês, e a gente vai ver nos slides a seguir, uma série de doenças que estão associadas ao uso do leite. Claro que nós vamos dar um aprofundamento melhor sobre o leite, vamos trazer para vocês as informações mais atualizadas dos países europeus, inclusive lá dos Estados Unidos, onde se faz um trabalho com muita responsabilidade. Outra coisa que é interessante aqui, que a gente precisa verificar, é que os problemas que vão se desencadear geralmente não acontecem no momento em que você faz uso do leite ou dos seus derivados. Porque, segundo o Dr. Duane Alexander, osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Então aí você pode perceber que a maioria dos nossos idosos, que fizeram uso bastante de leite em sua vida, começam a apresentar um problema de osteoporose. E isso é um problema realmente bastante sério. Então essas consequências que serão apresentadas exatamente no futuro, elas são originadas exatamente na infância, quando nossas crianças fazem uso bastante de leite e continuam, parece que o ser humano é o único animal a continuar a fazer uso, é ainda aquele que ainda está praticamente mamando depois de velho, tá certo? Então foi feita uma pesquisa e aí nós temos os nutrientes do leite, tanto da vaca quanto do ser humano, e aí a proporção. E para cada 100 ml você vai ter de proteína 4 miligramas para o leite de vaca e 1 para o ser humano. Os carboidratos do leite da vaca é 4,9 miligramas contra 9 do ser humano. O sódio, você já pode observar aí a quantidade de sódio, que no leite da vaca tem uma concentração de 50 miligramas para 16 miligramas do leite materno. Fósforo, veja aí a desproporção em relação a fósforo. No leite da vaca, 97, no leite humano, 18. O cálcio é que há aí realmente uma discrepância muito grande. Apresenta 118 miligramas contra 33 miligramas no leite materno. Graças a Deus que nós não conseguimos absorver exatamente todo o cálcio que está no leite. Se vocês observaram exatamente ali, vocês vão perceber a desproporção que existe entre um e outro. Agora, observem aqui as enfermidades relacionadas ao uso do leite. Vejam as enfermidades aqui, as consequências. Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de mama, câncer de próstata, obesidade, Parkinson e infertilidade. Então aí nós temos uma pletora de enfermidades causadas exatamente pelo uso do leite. Pelaquela tabela que nós apresentamos ali, em 100 miligramas de leite, a gente observa aí que o leite materno é totalmente diferente do leite da vaca. O ser humano não deve continuar tomando porque traz sérios problemas à nossa saúde.
Aqui nós temos que eles trabalham de todas as formas possíveis com o objetivo de fazer com que as pessoas façam uso contínuo, usem bastante o leite. E nas embalagens, como podemos observar aqui, elas são muito atrativas, é muito feito o jogo de marketing para atrair as pessoas pela cor. Mas ainda não é isso não, não é somente isso. Na internet nós temos aqui um trabalho que foi feito de marketing com o objetivo de fazer com que as pessoas bebessem leite. Observe aqui a campanha Faça Seu Bigodinho de Leite Tirol. Campanha lançada com o objetivo de incentivar o consumo de leite. Então, como podemos perceber aqui, no dia 3 de junho de 2013, o foco da campanha é reforçar a relevância dos lácteos para uma alimentação saudável. O que é interessante, queridos, é que as pessoas ou os marqueteiros, a indústria alimentícia, a indústria do leite, quer fazer-nos crer que o leite ele é saudável, incentivando as pessoas a tomarem leite e a fazerem o bigodinho de leite. Veja que coisa interessante. Quando a gente vê as pessoas vendendo determinados produtos, você nunca viu e nunca verá alguém dizendo que determinado produto faz mal à saúde. Por exemplo, passa diante da nossa porta algumas pessoas vendendo macaxeira, inhame, batata e outros produtos. E se você perguntar se aquele produto é bom, é novo e cozinha bem, qual seria então a resposta que você ouviria desse vendedor? Que seria ruim, que não cozinha e que a macaxeira fica vela? De maneira nenhuma. Claro que com certeza ele vai dizer que é um produto de boa qualidade. Então essas embalagens, como aqui mostramos, elas, além do próprio leite já ser um problema à saúde humana, gerar problemas ali, como nós vimos, ainda tem o problema dos conservantes, que são acrescidos, porque um produto que dura bastante tempo numa prateleira de um supermercado, não é? Ele não está ali simplesmente com o produto lácteo em si, mas tem uma série de conservantes que trazem efeitos deletérios à saúde humana. Outra coisa que nós devemos aqui observar é o uso exatamente do óleo, que é utilizado hoje pela grande maioria da população e, lamentavelmente, as pessoas elas não são críticas. Infelizmente, a grande maioria não leem o que estão escrito nos rótulos das embalagens. O que é interessante também, porque todas as informações que aparecem nos rótulos, elas são oriundas exatamente da imposição de leis que obrigam os fornecedores dos produtos a colocarem ali os elementos que constituem determinado produto. Muito bem. Uma coisa que a gente deve observar sobre os produtos industrializados é que eles são prejudiciais à saúde, sobretudo aqueles que são enlatados, independentemente que produto seja. Porque a lata em si, ela solta resíduo tóxico, tem metais pesados, e esses metais pesados geram problemas à nossa saúde. Então a gente precisa ser muito comedido, precisamos ser críticos no uso daquilo que entra no nosso corpo, porque você é o que você come, o que você faz, o que você bebe, aquilo que você produz. Então, seguindo aqui, a gente observa que nos supermercados, infelizmente, eu acredito que mais de 90% nada de supermercado é aproveitável. Infelizmente. Porque não está ali aquele produto como veio da natureza. Observe esse outro daqui, né? Os enlatados fazem parte hoje da vida não saudável e você vê tantas pessoas com tantas doenças e você observe, é pressão alta, é problema renal, pedra na vesícula, problemas no fígado, no estômago, problema na visão auditiva, acuidade visual, cerebral, ou seja,
uma série de problemas que começam a se manifestar e as pessoas atribuem, às vezes, problemas à saúde em função exatamente, talvez eles digam, a velhice. Mas a velhice não traz essas doenças. Você pode envelhecer sempre permanecendo jovem. E qual é o segredo? Uma boa alimentação. Nessa série de estudos que nós vamos fazer, nessas apresentações, nós vamos aprender uma série de dicas úteis que nós extraímos aí de vários livros que tratam a respeito do tema da saúde. Pois bem, aqui como nós vimos, as pessoas querem nos fazer crer que a gente precisa de manteiga, que precisa de iogurte, que precisa de requeijão ou de outras substâncias da indústria alimentícia. Mas, queridos, isto é um grande engodo. Precisamos ser críticos no uso das comidas, daquilo que entra no nosso organismo. Uma das coisas que a gente precisa aqui primar, sobretudo, é sobre o uso do sal. Este sal que aparece aí na prateleira dos supermercados, dos mercadinhos da vida, que são vendidos a um preço consideravelmente irrisório, um preço muito baixo. E esse tipo de substância, querido, infelizmente, ele traz uma série de problemas à nossa saúde. Por exemplo, este sal que apresenta-se aí nas prateleiras, ele é cloreto de sódio. Ele apenas tem 2 minerais aí presentes. O sal legítimo, que seria o sal integral, é um sal que deve ter por volta de 85 minerais e que, lamentavelmente, não está presente neste tipo de substância que é vendida aí. Porque o sal que é vendido nos supermercados, esse sal aí que é o sal refinado e que eles enriqueceram, não é, com iodo. A propósito, esses tipos de substância, de alimentos que estão nos supermercados, que são enriquecidos, na verdade, enriquecem a quem? Enriquecem a sua saúde, enriquece a substância para o seu organismo ou enriquece exatamente os donos das indústrias? Precisamos pensar, precisamos refletir criticamente, porque a nossa vida pode estar sendo comprometida pelo uso dessas substâncias que são perigosas à nossa saúde. Este sal, ele é utilizado para a indústria química. Interessante. E aqui eu trago para você um sal que pode substituir. Este também é sódio, só que ele tem em conjunto aí mais de 80 minerais que o seu organismo precisa para fazer o metabolismo adequado e trazer saúde para você. Então esse é o sal rosa do Himalaia. Este é que é o sal ideal, adequado que precisamos usar. Este não faz mal, este não eleva a pressão sanguínea se você tem aí um conjunto de princípios que adota, como alimentação, como exercício, como luz do sol, dentre outros remédios que nós vamos aqui aprender, que são os remédios de Deus. Nós vamos ter um tema exatamente que vai tratar sobre os 8 remédios de Deus. E esses 8 remédios de Deus trazem benefícios para a nossa saúde. Não quer adoecer, não quer ao ficar velho ficar cheio de dores, porque doença, e as pessoas relacionam a velhice, isso é um mito. Você pode estar com a idade avançada, como por exemplo os Hunza, para aquela região lá do Paquistão, eles são pessoas extremamente saudáveis. Vocês vão ver uma pessoa lá, um senhor com mais de 100 anos, brincando e jogando bola com garotos de 12, 13, 14 anos. De onde vem essa energia, de onde vem essa disposição? Com certeza, da boa alimentação, da boa condição de vida que eles têm em comer, em ingerir alimentos que sejam benéficos à sua saúde. Nesse slide, vocês podem observar que no supermercado, quando vocês olham assim para a prateleira, você vê aqueles pratos de carne bonitos, vermelhos, com toda aquela vitalidade, e aí você pergunta e você se imagina e pensa assim: será que existe um matadouro aqui vizinho ao supermercado
O boi foi morto aqui atrás do supermercado para ele estar assim tão saudável, né? Vocês observem que eles colocam uma substância chamada nitrato. O nitrato, ele é um tipo de conservante, queridos. O nitrato, ao entrar no seu estômago, ele se transforma em nitrito. E logo depois, ele se transforma em nitrosamida. Desculpem. A nitrosamida, ela é uma substância calcinógena. Ela é deletéria, ela causa mutações nas nossas células, gerando aí, por consequência, o câncer. Então a gente precisa, exatamente ao fazer uso de determinadas comidas, e sermos pessoas que têm aí consciência e ciência do que está fazendo. Porque a gente precisa pensar e se perguntar: quanto vale a minha saúde? Quanto vale, queridos, a tua saúde? Será que existe um preço para você? Porque, lamentavelmente, as pessoas só cuidam de sua saúde ou tentam cuidar de sua saúde quando a têm praticamente perdido. Por que não fazer um trabalho preventivo? Interessante que a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, vai nos mostrar exatamente que Deus sempre trabalhou para evitar que o ser humano adoecesse. E quando nós vamos estudar os outros remédios de Deus, nós vamos ver as prescrições que Deus estabeleceu em sua palavra, a fim de que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Observe o seguinte: numa vida média de uma pessoa, vem aqui comigo, aqui nesse slide, uma pessoa com mais ou menos 60 a 70 anos durante uma carreira de vida, uma média de vida, ela terá, ao final de sua vida, durante todo o período que viveu, ela terá comido 12 ovelhas, 15 bois, 24 porcos, 900 franguinhos. São os alimentos de uma vida, fora outras 500 quilos de outros alimentos de que fará uso até o dia em que a pessoa vai descer à sepultura. Agora, quais são as consequências exatamente do uso desse tipo de alimento? Porque o nosso organismo não foi feito, sobretudo, para comer nada de animal. Observe a dentição de um leão, de uma onça, de um animal selvagem. E compare com a dentição nossa, humana. Como se parece a nossa dentição com a dentição de um cavalo, de um boi, que só come grama, que só come capim. Não estou aqui dizendo que nós vamos agora comer capim, em absoluto. Mas que a dentição é totalmente diferente. O ser humano não foi feito, não tem essa estrutura para fazer exatamente uso de carne ou dos seus derivados. Observe aqui no próximo slide que nós vamos aqui colocar as consequências inevitáveis de um estilo de vida inadequado, de um estilo de vida que faz uso de substâncias de todo jeito. Na parte de cima você está vendo a mulher mais gorda do mundo, veja a sua condição. Na parte de baixo, o homem mais gordo do mundo. Ou seja, o próprio organismo gerou toda essa gordura com o objetivo de proteger o ser humano de um colapso. Ou seja, foi um mecanismo da própria defesa do organismo em fazer isto. E, infelizmente, está mais relacionado a esta gordura exatamente por consequência, queridos, por consequências de um estilo de vida não adequado. Lamentavelmente, a gente espera que esta palestra não seja uma mera palestra, mas que vocês aqui presentes possam considerar e perceber que a vida do ser humano não consiste no comer e no beber. Ele precisa desfrutar de coisas boas, de alimentos que trazam benefício à sua saúde, que dê, sobretudo, longevidade. Veja, longevidade é o que nós precisamos. Viver melhor. Não adianta você envelhecer e ter um Alzheimer pelo uso de determinadas substâncias químicas que são introduzidas diariamente nos alimentos.
A seguir nós temos aqui o que a gente encontra ainda nas prateleiras dos supermercados e que lamentavelmente muitos ainda continuam sendo desavisados, né? Esses produtos engarrafados, sobretudo os óleos que as pessoas imaginam, não é? Que são benéficos à nossa saúde, tudo que são ensacado, que traz aparentemente uma solução mais prática para a dona de casa. Aqui você percebe que existe, que aqui a gente chama de coloral, inclusive, vem rotulado assim, mas é o tal do urucum, que dá essa comida, essa coloração avermelhada. Mas se nós observarmos, hoje ele não está mais puro. Já estão colocando aí fubá, farinha de milho. Agora, você sabe que tipo de milho é esse? Porque, lamentavelmente, as pessoas estão inserindo coisas que são danosas. Há aqueles que não deixam de comer uma coisa por conta do sabor, se deixam levar pelo sabor e fazem uso de uma série de substâncias, né? Que dá um gosto diferente à comida, que traz sabor e que por trás disso tudo, né, que a gente percebe nas gôndolas ou nas prateleiras do supermercado, exatamente esses produtos que não são saudáveis. Eu gostaria aqui de aproveitar esses momentos, dessa parte ainda introdutória sobre estes alimentos industrializados, sobre o óleo de que fazemos uso diariamente. Você sabe que você está comendo ou fazendo uso de um material que é cancerígeno e que está totalmente oxidado? Então, precisamos ter consciência de que precisamos mudar o nosso regime alimentar, de que precisamos verificarmos que tudo aquilo que está aí nessa embalagem de plástico, transparente, a luz brilhando dentro desse óleo, e aqui eu quero destacar exatamente um aspecto bem interessante, que o óleo e a luz, eles dois são inimigos. A luz é inimigo do óleo. Eles não se combinam. A luz oxida o óleo. Esse óleo que você está vendo na prateleira, independentemente se ele é de soja, se ele é de milho, se ele é de girassol, esse óleo ele é imprestável à sua saúde. Ele não traz benefício a você. Pelo contrário, ele aumenta o teu colesterol. Ele traz danos às tuas células. Pode, ao acumular essas substâncias gordurosas, essa gordura no seu organismo, gerar um problema muito sério, não é? Um infarto, um AVC, e aí começa a apresentar uma série de problemas e você não consegue associar e acha que é por conta da sua idade, que isso seria algo totalmente normal. Mas gostaria aqui de destacar, além dos outros óleos que a gente vê, que é modificado geneticamente, lamentavelmente, você tem um óleo que eles dizem aqui que é o óleo de canola, independentemente da marca, dos que estão produzindo. E aqui eu quero dizer o seguinte, que esse óleo de canola não existe. Não existe uma planta chamada canola, que é o termo que é utilizado. Não canola como muitos leem, mas canola é uma sigla, né? Então de onde vem? Observe aqui nesse próximo slide que eu trouxe para vocês, que esta expressão canola, ela vem dessa expressão Canadian Oil Low Acid. Então, o que quer dizer isso? Que é um ácido que tem uma concentração baixa de óleo, vamos dizer, desse tipo de ácido, chamado ácido erússico. Este ácido erússico, ele está concentrado nesta planta chamada cousa, que os canadenses fizeram uma modificação genética com o objetivo de diminuir a quantidade de ácido. E este ácido erússico, ele é totalmente deletério, ele é veneno, ele pode matar uma pessoa. E o que foi que os canadenses fizeram? Simplesmente modificaram a estrutura genética, não é? Fizeram uma substância modificada geneticamente.
que são os chamados transgênicos. É uma planta transgênica. E essa planta foi reduzida, mas mesmo assim continuou veneno. Mas ainda tem um problema muito sério. Porque, observe, eles diminuíram ali, eles diminuíram a concentração deste ácido, mas ele continua lá. Ele é venenoso. Ainda o fato de que, quando a luz solar ou a luz química artificial ela incide sobre o óleo, ele fica saturado. Só que essa saturação pode levá-lo a não ser utilizado. E o que é que a indústria faz? A indústria faz uma hidrogenação parcial, ou seja, é gordura trans que você está fazendo uso para fritar as substâncias. E aqui eu digo, cuidado com as frituras. A fritura não é algo de que você deva fazer uso para a sua saúde. Interessante que não só esse óleo chamado canola, ou de soja, ou de milho, ou de girassol, ou de amendoim, seja lá óleo que for, com exclusividade, claro, do óleo de coco, que é diferente, e nós teremos uma palestra só sobre a bênção e o milagre que é o leite de coco, o leite não, mas um óleo que que é de cadeia média e que traz benefícios à nossa saúde. Então, o que acontece muitas vezes em substâncias assim parecidas? É que há uma portaria da Anvisa que diz que quando determinadas substâncias, pela quantidade de gordura trans, está aí igual ou menor do que 0,2 grama, não precisa ele dizer que ali tem exatamente gordura trans, não é? E aí ele subdivide os produtos e esses produtos podem gerar um problema na sua saúde. Outra questão também que a gente tem que considerar é a respeito do óleo de oliva. Realmente um óleo muito bom, mas a gente precisa saber como escolher este óleo. Você pode observar aqui que nessa prateleira as garrafas são transparentes. Esse óleo aqui, ele já foi oxidado. Esse óleo não vai trazer benefício à sua saúde. Pelo contrário, ele é danoso. Ele vai fazer com que o seu organismo não reaja como ele foi feito por Deus, não é? Ele não trabalhará adequadamente. Aquele óleo ali, e muitos, inclusive, me deixa admirar que as pessoas usam no fogo, aquecendo. Nenhum tipo de óleo pode ser aquecido, nenhum tipo, com exceção do óleo de coco, que é de cadeia média. E aqui eu vou tratar só sobre o tema, como falei agora há pouco, sobre o óleo de coco, que ele não gera problema à sua saúde. Alguém até pode dizer, mas não é uma gordura saturada? É, mas é de cadeia média. E aí é que está a diferença e nós vamos exatamente tratar sobre isso posteriormente em uma palestra só sobre esse ponto aí, sobre essa questão. Pois bem, como nós vimos, a gente percebe que nós estamos aqui rodeados de substâncias que são danosas à nossa saúde. Ao escolhermos um óleo de oliva, nós devemos observar algumas características. Primeiro, ele tem que ser prensado a frio, porque há muito óleo de oliva que passa por processo químico. Eles colocam químicos para remover essa gordura, ou passa por aquecimento. Então, ele tem que ser prensado a frio. Outra coisa, ele tem que ser embalado em uma garrafa totalmente escura, porque, como disse, o óleo e a luz são inimigos. Agora, disso tudo aqui que nós estamos apresentando, é que a gente não só deve considerar este aspecto dos alimentos em si. Mas você já parou para pensar nos utensílios de cozinha de que você faz uso para cozinhar os seus alimentos? Então é interessante que a gente verifique isso. E aqui eu queria apenas destacar rapidamente, nessa apresentação, esse utensílio de cozinha que geralmente nós fazemos uso. E esses utensílios de cozinha, por exemplo,
de alumínio, tecido de alumínio, que é mais usado aqui no Brasil. O que é interessante é que esse utensílio, ele desprende parte de alumínio que vai para o alimento. E se ele for de teflon, ainda mais danoso, porque o teflon vai deixar soltar na própria comida, na própria água, alguns gases perigosos à nossa saúde e que, infelizmente, ele não sai mais do nosso corpo. E aí você vê muitas meninas, não é, de determinadas idades, novas, já com problemas, vindo precocemente a menstruação, pelos na região púbia, enfim, sofrendo já com os efeitos, que vai se manifestar lá na frente. E o alumínio, que ele gera o problema da doença de Alzheimer. Então, interessante, por que não trocar por esse tipo de panela aqui, que são panelas de cerâmica, que dá um gosto melhor aos alimentos e que traz, de fato, saúde para a nossa vida, que faz com que as nossas células vivam com mais qualidade, com mais disposição, que elas, oxigenadas, nutridas, com uma boa água, vai fazer com que as doenças não apareçam. Aqui vocês têm agora o coco. Vou falar rapidamente sobre o coco, porque o coco ele tem propriedades maravilhosas no nosso organismo. O coco se aproxima muito de alguns ácidos que tem, por exemplo, no leite materno, que é o láurico, caprílico, que também ajudam a combater enfermidades, a exterminar, e são os matadores de germes, sobretudo o láurico. O percentual de ácido láurico que tem no coco ainda é maior do que o percentual que existe exatamente no leite materno. O leite de coco tem 47%. Então, a quantidade do leite materno em relação a esse ácido é bastante reduzida. Muito bem. Então, o leite de coco, ele serve, o óleo inclusive serve para fazer frituras. A gente vai ter aqui uma palestra só sobre o óleo de coco. Vamos falar aí há algum tempo, vamos gastar um bom tempo aqui para tratar sobre esse aspecto aqui. Não vou nem falar muito aqui a respeito, e só umas pinceladas sobre esses condimentos que estão aí e que causam os transtornos da nossa saúde. Vamos ler as embalagens, vamos adquirir este bom hábito de observarmos o que tem nessas embalagens, que tipo de produtos aparecem aí. E eu gostaria aqui de destacar isto aqui, que lamentavelmente 85%, se não quase chegando a 100% do milho no Brasil, que é transgênico. E como é que eu sei que é o milho transgênico? Que é um tipo de milho que foi modificado. Observe aqui esta embalagem independente, não é? A própria lei estabelece da informação, o Código de Defesa do Consumidor prescreve e obriga os fornecedores a colocar na embalagem exatamente informando ao consumidor de que aquele produto de que ele vai fazer uso, que ele está comprando, ele é um produto modificado geneticamente. E como é que eu sei que um produto ele está obedecendo à legislação consumerista? Simplesmente aqui. Observe aqui o que é que aparece aqui nesse triângulo. O que é que aparece? Nesse triângulo amarelo, vocês estão vendo um T que quer dizer transgênico. O que quer dizer isso? Eles modificaram o milho. Esse milho não é mais aquele milho que veio da natureza. Ele foi totalmente modificado. E uma das empresas mundiais aqui, multinacionais, que é a Monsanto, é que tem trabalhado. Ela nunca vai dizer que o milho transgênico faz mal à saúde. Mas, queridos, nós devemos ter muita cautela, devemos ser muito precavidos em relação ao que pode, os efeitos deletérios do milho transgênico, porque existem alguns países europeus que não aceitam e baniram de lá exatamente o milho transgênico, que aqui eu menciono, a França, por exemplo, que erradicou o milho transgênico de suas propriedades, de suas terras. Observe aqui que na revista Galileu,
uma revista brasileira, revista que trata de assuntos científicos, diz o seguinte aqui: milho transgênico causa câncer em ratos e reacende debate. Nunca você vai ouvir de uma empresa alimentícia dando a entender a você que o milho transgênico não traz malefícios à sua saúde. Você nunca vai ouvir, infelizmente, porque eles estão querendo vender. E no mundo capitalista, que o que importa é o dinheiro, e o dinheiro está acima de qualquer coisa, meu amigo, tenha exatamente uma postura crítica diante daquilo que é posto diante de você. Reflita, não se deixe levar pelo poder da mídia, que tenta nos incutir na cabeça de que tudo que aparece na televisão, na internet, nos jornais, nas revistas, são realmente boas ou são bons produtos para a nossa saúde. Tenhamos cuidado, porque, por certo, o que eles querem é vender. E, além do fato, aqui eu me arrisco a dizer, não é? Talvez vocês nem escutem por aí, mas eu garanto para vocês que eles jamais vão dizer que os seus produtos fazem mal à saúde. Pelo contrário, é como a indústria farmacêutica. Nunca vai dizer que esses produtos fazem mal à sua saúde. Aqui tem um médico americano, vocês podem ler comigo aqui, que é bem interessante o que ele diz sobre essas comidas que são enriquecidas, não é? E que eles dizem que são boas para a saúde, mas aqui o médico diz o seguinte: alimentos enriquecidos são prejudiciais para a sua saúde. Ele diz aqui, a palavra enriquecido é uma mina real de ouro para os processadores de alimentos. Quando você vê a palavra enriquecido num rótulo, quer dizer, ele quer te fazer entender que é saudável, como se fosse integral e nutritivo. Mas é exatamente o que as indústrias alimentícias desejam ou querem que você acredite. Mas, na verdade, é apenas o oposto. O médico continua dizendo. Vamos aqui observar sobre o exemplo do trigo. E a propósito, o trigo é um tipo, hoje, infelizmente, também, lamentavelmente, o trigo, ele é transgênico. Não é mais aquele trigo que você via no passado. A gente pôde fazer uma pesquisa, nós vamos também tratar sobre o pão, em um livro que nós adquirimos recentemente, né, que diz que a gente deve remover esse tipo, diminuir a questão dos carboidratos, sobretudo, que vem da origem do trigo, que causam malefícios à saúde, e que o nosso trigo de hoje não é mais aquele trigo do passado, quando os nossos avós comiam, que eram saudáveis, aquele pão integral que trazia benefícios à saúde, rico em fibras e outros minerais, vitaminas, enfim. Então, eles tiram tudo aquilo que é benéfico e colocam porcarias, lixos para o ser humano comer, que nem o próprio animal comeria. Observe aqui uma coisa interessante que este médico aqui, ele afirma. Ele diz aqui, é um relatório gratuito que ele fornece lá no site dele, nesse site aí. Ele diz aqui 7 mitos que podem te prejudicar. São mitos sobre saúde, 7 mitos sobre saúde que podem prejudicar você. Ele diz aqui, este relatório especial mencionará os mitos comuns que muitas pessoas, provavelmente mesmo você, acredita que seja verdadeiro. Por favor, estude esse relatório e aprenda como se proteger das mentiras médicas. Gostaria de destacar aqui, nesse texto, mentiras médicas que trazem grandes lucros às companhias, às empresas de drogas, às grandes empresas que trabalham com substâncias vendidas nas farmácias. Enquanto o que acontece com você e comigo? Enquanto nos adoece. Então, as mentiras médicas é o que este médico norte-americano está falando aí. As grandes mentiras para trazer lucro para quem? Para trazer lucro para as empresas farmacológicas. Infelizmente, queridos, nós estamos num mundo
que segundo a Bíblia diz que nós estamos no tempo do fim. E como tem crescido, como tem se agigantado o número de pessoas doentes. A Bíblia nos diz que nos últimos dias apareceriam tantas enfermidades, tantas pessoas sofrendo com tantas moléstias. E, obviamente, isso é o resultado de um viver desordenado, um viver que não se pauta exatamente em cima dos princípios que a palavra de Deus nos ensina e que deveria fazer parte da nossa vida. Deus deseja que nós tenhamos saúde. Esses são os princípios que Deus apresenta em sua palavra. Quem segue a Bíblia Sagrada, este livro sagrado, certamente terá em sua vida muita saúde. Eu espero que vocês tenham aproveitado mais esta palestra falando sobre os alimentos industrializados. Para mim foi uma grande satisfação poder compartilhar com você mais este tema. E nós vamos trabalhar para trazer outros temas, sobretudo o tema que vai falar sobre a soja. E que hoje, toda a soja que é vendida hoje no país, ela praticamente é transgênica. Ela é modificada geneticamente e que tem trazido série de problemas à saúde. Mas esta palestra não para por aqui, ela não termina aqui, porque nós vamos trazer a segunda parte sobre esses produtos industrializados e aí vamos falar dos doces, dos edulcorantes, dos adoçantes, enfim, temos uma série de informações preciosas para que você possa desfrutar de uma boa saúde. Eu agradeço aos presentes por estarem aqui, por terem acompanhado essa breve exposição e convidando você para a nossa próxima palestra. O meu muito obrigado e até lá.